O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. O estado continua na mesma posição que estava no ranking de 2022, com um rendimento domiciliar per capita de R$ 1.113 em 2023. Mas quem vai explicar esses dados para a gente é o economista Renato Chaves. Bom dia, Renato. Seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Explica para a gente o que motivou esta permanência de Pernambuco no quarto pior lugar. Pois é, bom dia a você, bom dia a todos. Pernambuco sempre performou mal quando a gente fala de renda per capita, né? Renda per capita, porque o ouvinte já sabe, é quando você praticamente pega tudo que foi produzido e divide isso pela quantidade de moradores daquela região. Pernambuco tem basicamente 3 grandes áreas, sendo que a maior desproporcionalmente é a região metropolitana do Recife, né? Tanto para comércio como indústria como serviço. E depois você tem a área de Petrolina, mais para o sertão, e você tem a área de Caruru e região, onde predomina comércio e serviço, né? Ele está em linha com os estados do Nordeste. O que esse tipo de pesquisa mostra, a PNAD contínua, né, para 2023, é que, na realidade, há muita concentração de renda. Não só dentro de Pernambuco, quanto no Brasil. Quando a gente vai para dentro de Pernambuco, a gente vê a renda concentrada, assim, majoritariamente na região metropolitana do Recife. Quando a gente vai no Brasil, que a mesma pesquisa comenta, você tem um Distrito Federal aí com a renda em primeiro lugar distante do resto do Brasil todo. Então, assim, pelo menos a gente teve um acréscimo, né? A média aumentou esse ano, 16% de aumento, é um aumento considerável. E isso aqui fica de boa notícia, na realidade. A gente acha pelo menos bom que não caiu mais. E, Renato, o que esse rendimento estar abaixo do salário mínimo representa? Ele representa o aumento da informalidade, aumento não, o alto nível de informalidade, melhor dizendo, aqui na região como um todo, região Nordeste como um todo, né? Quando você vê o restante dos outros estados, como é que eles estão nesse ranking aí que a PNAD divulgou, você tem majoritariamente estados do Sul e Sudeste, né, altamente industrializados, depois você cai para o Norte e Nordeste, só que ainda assim você tem grandes estados produtores de agropecuária, né? Você tem Mato Grosso, você tem Minas Gerais, com rendas já próximas de 2.000, acima da média que seria 1.800. Só que lá eles têm muita terra, são estados muito grandes, com uma população razoável, mas que geram muito, principalmente para exportação via agronegócio. Aqui no Nordeste, principalmente Pernambuco, a gente tem uma cultura muito grande de serviços. Serviço é uma coisa complicada, não tem algum valor agregado, mas por outro lado, normalmente são serviços de baixo valor agregado que a gente tem. Isso sofre na renda. Não só isso, como isso também facilita você ter mais empregos informais. Tá, é melhor emprego informal que emprego nenhum. Só que isso aí é fruto, na realidade, já é reflexo de baixa escolaridade, de baixo desenvolvimento regional, tudo isso vem a reboque. Tá certo? Então, quando a gente olha o todo de Pernambuco, compara com todo do Brasil e depois alguns estados específicos, a gente vê que aqui está faltando o quê? Não é nem dinheiro necessariamente está faltando aqui, o dinheiro que vem do governo federal. É estímulo a desenvolvimento e aumento de produtividade. Porque, por exemplo, São Paulo, em segundo lugar, justificado. O estado tem a maior produtividade do Brasil. O que não é justificado é o Distrito Federal em primeiro lugar. O rendimento lá é alto por causa de muitos empregos públicos. Enquanto que aqui a gente tem uma dinâmica própria, a gente tem um polo de confecção e tal, mas que não se desenvolve o suficiente por causa que o governo atrapalha, na minha opinião, tá bom? E, Renato, com 2 anos seguidos de uma média baixa assim, em relação ao Brasil, o que é que se espera para o futuro? Como o Pernambuco pode melhorar esses dados? Normalmente você só consegue aumentar a riqueza de uma região quando você aumenta o dinamismo daquela economia, ou quando você aumenta a produtividade, e essa daí só vem via concorrência. Ou, no caso, quando você olha as bases, né, como eu já falei, a questão da educação, e onde é que ela leva você. No caso de Pernambuco aqui, que a gente tem mais prioritariamente serviços, como sendo algo muito pesado aqui, seria aumentar o valor agregado desse serviço. Um bom exemplo seria o polo de tecnologia que tem em Recife. Então você tem algumas universidades que conseguem preparar melhor pessoas para esse tipo de serviço. Mas quando a gente olha para o interiorzão mesmo, sai da região metropolitana e a região de Caruaru, você vê que é realmente quase um mato sem cachorro, como diria por aí. É uma situação mais complicada e algumas vezes só agricultura de subsistência. Então interiorizar esse tipo de desenvolvimento é um grande desafio, no qual o governo até que pode ajudar. Só que aí seria a questão de imposto. Uma boa parte dos municípios, não só de Pernambuco como do Nordeste, só existe por causa do Fundo de Participação dos Municípios, né, FPM. É um dinheiro jogado de Brasília, né, do governo federal direto aqui, para que os municípios existam. Uma boa parte deles emprega a maior parte dos funcionários lá. Então não tem como ter produtividade e aumento de riqueza sem um estímulo de mercado, e não um estímulo governamental. A não ser que seja o Distrito Federal, né, mas lá é praticamente uma Roma. Ele centraliza todos os impostos e vive disso. Só tem que aumentar o dinamismo da região, mas isso também por si só já é um desafio. Muito obrigada pela sua entrevista, Renato. Obrigado, sempre à disposição. Bom dia a todos.
Você conferiu, no Moído do Dia de hoje, uma entrevista com o economista Renato Chaves, que explicou um pouquinho pra gente os dados recentes da PNAD contínua, que mostrou que Pernambuco teve a quarta menor renda per capita do país, com uma renda média de R$ 1.113 no estado. Carla Nogueira, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê.